Ney, bom, deixa eu começar com outro assunto. Nós temos um tema muito interessante, mas você viveu uma situação parecida com esta que eu vou lhe propor. Eu faço o programa de Serra Negra, aqui do meu estúdio número 2, e aqui estou num apartamento. Eu moro numa casa, e algo me chama a atenção todas as vezes que eu venho aqui. Seria impensável que eu morasse num apartamento em Limeira, nunca gostei dessa ideia. Porém, quando eu estou em Serra Negra, claro, sempre ao lado da minha esposa Márcia, eu percebo que a nossa convivência ela é muito mais próxima. Ontem fizemos algo que é difícil a gente fazer em casa, que é acompanhar uma série. Nós fazemos algo junto na cozinha, enfim, batemos papo, tomamos café na sacada, enfim. O apartamento que seria improvável, aqui nos aproxima. E na nossa casa, estamos um pouco que distantes dessa rotina. Ronei, você passou por isso também. O que você pode dizer? Realmente as casas afastam e os apartamentos aproximam ou não é regra isso? Olha, esse é um procedimento natural, Beto. Na verdade é o seguinte, a sua casa foi pensada para acolher você, a sua esposa e os filhos. De tal modo que ela precisa ter uma estrutura maior, ela precisa ser mais ampla, para acolher dignamente uma quantidade maior de pessoas. Quando os filhos batem asas, vão cuidar de suas próprias vidas, a casa fica deveras grande para o casal. E isto pode sim afastá-los. Há um conceito, Beto, na fenomenologia, o campo da filosofia da qual a arquitetura bebe. A arquitetura se hidrata da fenomenologia. A fenomenologia diz que nós somos o espaço em que estamos. O lugar em que nós estamos influencia o nosso comportamento, influencia os nossos costumes e a nossa própria cultura. É simples. O lugar em que você está pode determinar, em certa medida, quem você é e a sua própria formação, caso você seja um indivíduo que esteja na fase de desenvolvimento. Portanto, uma casa muito grande, ela pode proporcionar um afastamento. E um apartamento pequeno, ele pode proporcionar a aproximação. Porque o apartamento ele é intimista. Ele nos proporciona o contato físico próximo, não é? E, inevitavelmente, ele nos induz a este costume. Eu tenho um amigo que diz que, um amigo arquiteto, que diz que você deve pensar a casa tal como o alfaiate pensa a roupa para o usuário. E é exatamente isso. Eu gosto dessa analogia, eu até a utilizo sempre. Agora, você já viu aquelas mulheres que vivem numa região da África, da qual eu não me lembro o nome, que elas possuem o pescoço alongado? Pescoço sim, bem longo. sim. Elas são de algumas tribos aborígenes da África. Como que elas fazem para o pescoço ficar alongado? Elas vão colocando anéis, que são adornos, não é? Podemos aí associar a roupagem, e esses anéis vão esticando o pescoço das mulheres. De tal modo que, nesse caso, a roupa moldou o corpo. O adorno moldou o corpo. Significa dizer que se você viver 20, 30 anos da sua vida num apartamento, você pode ter um tipo de relação. O apartamento vai ajudar a moldar esta relação. Se você viver 20, 30 anos da sua vida numa casa muito grande, isso também pode acontecer. Eu sempre digo para os pais que vão construir casas comigo, para não colocar TV nos quartos dos filhos. Porque vai proporcionar aos filhos uma espécie de feudo que os impedirá ou estimulará os filhos a não conviver com a família. Portanto, é importante que o dormitório da criança seja um lugar para que ela vá dormir, e não para que ela passe o dia todo. Porque, se isso acontecer, a família poderá comprometer o seu vínculo afetivo, que é a razão pela qual uma casa existe. Não é? Eu sei que eu falei demais, Beto, mas você sabe que esse tema, de fato, para mim é apaixonante, então se me der corda, eu fico aqui a manhã toda falando. Não, eu vou te dar um pouco mais de corda, porque no meio desse feriado, exatamente eu fui buscar a minha esposa, que foi passar uns dias com a minha enteada, com a Fabiana, e a Fabiana estava muito incomodada, filha dela, porque ela morava num condomínio e a casa realmente escolhida por ela, por seu marido, para cuidar dos filhos, era imensa. Além disso, um problema enorme, porque era uma casa em vários níveis, muitos degraus, muitas escadas. Claro, tem o seu benefício, tinha uma área de lazer muito boa, uma piscina, equipamentos de ginástica, jardins, etc. e tal.
Mas a Fabiana, minha enteada, a filha da Márcia, estava tendo problemas terríveis, porque a manutenção é o tempo todo, você sobe e desce escada. E aí eu percebi a alegria dela quando fui buscar a Márcia. Falou, olha esse apartamento. Ela mora em São Paulo agora. Falou, olha que gostoso esse apartamento. Ela sentiu o prazer que ela tinha em mostrar os cômodos, os quartos, as crianças. Ela falou, olha a facilidade. E eu e a Márcia, obviamente, estávamos dando um empurrãozinho para que ela tomasse essa decisão. Você vê como realmente muda, Rony, é isso que você falou. Agora ficou muito mais fácil, algo que na escolha da casa grande parecia, sim, o sonho de consumo, e depois se transformou numa angústia. Exato. Por isso que a arquitetura, Beto, ela é apaixonante. Porque ela lida com indivíduos, com sentimentos, com comportamentos e com o molde, né? Nós somos artesãos, com o fato de moldar o indivíduo. Por isso, e essa é a diferença para a engenharia. Quando alguém me pergunta qual a diferença entre a engenharia e a arquitetura, eu digo que a arquitetura está muito mais no campo do ser humano, de pensar o ambiente para que o ser humano possa nele se aprimorar, nele se desenvolver. A engenharia se preocupa com a edificação pronta, com a dimensão dos pilares, com a espessura das lajes, com a estrutura para que aquela edificação fique de pé. Não é? Esse é o papel da engenharia, que é fundamental e indispensável. Mas o papel da arquitetura é outro. É entender como é que aquela parede vai impactar no sentimento da pessoa. Como é que ela vai se desenvolver naquele ambiente. E eu sempre digo, Beto, os ambientes construídos ou naturais, eles afetam as nossas emoções e, portanto, eles determinam quem somos, nos ajudam a formar a nossa personalidade e a nossa forma de estar no mundo, não é? É isso. Só para fechar esse tema, ou seja, as casas grandes elas somente são confortáveis para casais que não se dão bem, né, Rony? Porque daí fica cômodo, né? Cada um fica no lugar da casa. Aí o casamento dura uma eternidade, né? Bom, mas eu tenho um outro assunto. Pois não. Mas eu tenho um assunto muito interessante. Nessa visita que eu fiz lá em São Paulo, a Fabiana disse que agora me parece que virou uma febre lá na capital a questão dos apartamentos denominados de estúdios. Ela falou, olha, tem muitos lançamentos aqui em São Paulo e tal. E eu fiquei boiando. Falei, eu vou perguntar para o Ronei o que é um apartamento estúdio e o que isso tem de benefício, Ronei. Roberto, primeiro que o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, ele se move a partir dos costumes de cada época. Portanto, havia uma época em que era necessário um vestíbulo na entrada da residência. Por quê? Porque o costume da sociedade da época, 80, 100 anos atrás, o costume da sociedade... Beto, caiu de novo? Você está me ouvindo? Não, tudo em ordem, estou te ouvindo. Ótimo, ótimo. O costume da sociedade da época exigia esse tipo de postura. Havia uma época em que os apartamentos tinham um quarto da empregada, porque as empregadas dormiam no trabalho. Então, o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, ele se move a partir dos costumes de cada época. O costume desta época, ele é determinante para o mercado da construção civil desta época. Hoje, Beto, de cada 10 empreendimentos lançados em São Paulo, de cada 10 empreendimentos, 5 são apartamentos estúdio. Então nós estamos falando que 50% dos lançamentos em São Paulo são apartamentos estúdio. E por que o empreendedor faz isso? O investidor faz isso? Porque tem saída, porque tem volume de venda, porque tem alta procura, muita demanda. E essa demanda está em função do nosso estilo de vida, Beto. As pessoas não querem mais casas grandes. As pessoas querem morar nos grandes centros. Muitos casais não pretendem ter filhos e muitos homens e mulheres, indivíduos, estão casando mais tarde, Beto. Aquela ideia de casar aos 20 anos é algo que ficou no passado. O indivíduo quer fazer uma faculdade, muitas vezes uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, e quer viver uma parte da vida solteiro. Eu, por exemplo, casei aos 35 anos. Há amigos que estão com 40 e que ainda não pensam em casar-se. E mesmo aqueles que casam, adiam a possibilidade de ter filhos, sem considerar aqueles que escolheram não ter filhos. Para estes, Beto, sem considerar aqueles profissionais que moram no interior e que vêm trabalhar na capital, que passam a semana toda na capital. Para este tipo de público, Beto, os que evitaram morar na capital o tempo todo e vêm só a trabalho, vão à capital só a trabalho, para este contingente de interessados, o loft, aliás,
o apartamento estúdio, ele é uma boa alternativa. Por quê? Porque é um apartamento muito pequeno, entre 20 e 30 metros quadrados, num ambiente único, tem às vezes, em alguns casos, apenas uma separação para a cama, uma parede, normalmente de gesso, para separar o dormitório, para dar um pouco mais de intimidade para o dormitório, com exceção disso, o ambiente e do banheiro, né, que também é fechado, com exceção desses dois ambientes, os espaços todos são compartilhados, abertos, amplos, não é? A cozinha, eu diria que não existe uma cozinha. Há uma pequena bancada, na qual tem um pequeno fogão, em geral por indução, não é um fogão a gás, é um fogão elétrico por indução, uma pequena pia para lavar pequenos itens da cozinha e uma geladeira. Não é um apartamento, por exemplo, para você cozinhar nele, fazer comidas sofisticadas, não é? É um apartamento que tem uma pequena bancada de estudos, uma cama, um pequeno sofá com uma TV e uma bancada para pia e o fogão por indução. Muito prático, Beto. Evita a necessidade de manutenção e é um espaço que garante a vida nesta dinâmica que estamos no cotidiano, não é? Esta vida atribulada e agitada. Mas, Beto, eu tenho que fazer um comentário. Nos apartamentos tipo estúdio, é importante que a estrutura de convívio seja muito generosa. É importante que nós tenhamos uma lavanderia, é importante que tenhamos uma academia, um coworking, uma sala de trabalho coletiva, tudo para que os condôminos possam ter a sua vida para além do apartamento, não é? Para que não fique, por exemplo, o dia todo no apartamento, até porque seria impossível, eu diria. Agora, em cima disso, eu tenho mais duas perguntas rapidamente. Então, nós tivemos aí 2 anos de home office. Você acredita que possa ser incluído alguma alternativa de home office nesses estúdios, ou aí é demais, né? Hein, Rony? Olha, é possível. Há estúdios de até 50 metros quadrados, Beto. Nestes de até 50 metros quadrados, é possível sim uma saleta de home office. Nesses estúdios de 50 metros quadrados é possível, inclusive, adaptar um segundo dormitório. Isso é possível sim, sem dúvida. Entretanto, para o indivíduo que mora sozinho no estúdio, é possível que ele trabalhe neste ambiente, porque normalmente os estúdios têm uma pequena bancada de trabalho, que cabe lá um computador, uma cadeira, um espaço para anotações em papel e etc. Agora, o estúdio para morar 2 pessoas, aí já é mais difícil, teria que ser um espaço maior. Beto, tem um outro aspecto que eu quero comentar. Beto, essa é uma discussão que eu quero fazer em Limeira. Não é mais necessário nós prevermos vagas de automóvel na quantidade em que prevíamos na década passada. Nós temos que rediscutir isso no plano diretor da cidade. É preciso dar ao empreendedor, aquele que vai investir, a possibilidade de, querendo, fazer uma torre com 200 apartamentos e apenas 100 vagas de automóvel. E comercializar as vagas de automóvel ou alugando-as temporariamente ou vendendo-as separadamente do imóvel, do apartamento. Porque hoje, Beto, nós sabemos, a juventude está numa outra dinâmica. O carro está, aos poucos, deixando de ser símbolo de status, não é? Então eu acredito que nós estamos numa inflexão de paradigma de locomoção, não é? De transporte. E você sabe que em cima disso, meu filho, você sabe muito bem, ele passou férias aqui no Brasil, voltou a estudar e trabalhar na Austrália, onde ele está, e aí nós temos que tomar uma decisão em relação ao carro dele. O carro dele é um carro, né, de porte médio, não é de luxo, mas é um carro muito bom. E ele falou, olha pai, se nós vendemos esse carro aqui, dá para eu comprar um carro muito bom lá na Austrália e talvez seja uma boa opção vender esse carro. Pra você ter uma ideia, o carro dele deve hoje estar valendo uma faixa de, sei lá, 10 mil dólares australianos, 12 mil dólares australianos, dá para comprar um belo carro. Um pouco mais até dá para comprar um BMW, ele falou. Aliás, eu já sabia disso, os carros lá na Austrália são muito baratos. Porém, conversei bastante com ele, minha irmã também, Fabiana, conversou bastante com ele, ele falou, olha, deixa o tempo passar um pouco mais para ver se... mas para que você quer carro? Para ir no trabalho? Ele falou, não, às vezes para passear, quando dá uma folga, é difícil, mas para passear. Ele falou, olha, então você está na contramão do mundo, todo mundo está alugando carro hoje para passear. Ninguém mais precisa manter um carro e as despesas decorrentes para fazer um passeio de uma semana. É isso aí. Aí ele falou, não, então vou refletir melhor, deixa meu carro aí na garagem, viu, Rony? É muito melhor alugar um carro, Beto, muito mais prático.
não é? Eu ia ao Rio de Janeiro atender um cliente semana passada, acabou sendo adiado, e a proposta era deixar o meu carro na garagem e alugar o veículo, para ir com o veículo alugado. É muito mais prático, muito mais econômico, viável economicamente. Enfim, Beto, esta questão do carro como símbolo de status lá parado na garagem, ela está sendo superada, felizmente, para o bem da humanidade. Enquanto isso, tem algumas construtoras de renome, né, fazendo estardalhaço, principalmente na região de Campinas e Paulínia. Acompanho os comerciais praticamente diariamente, e o ponto alto do comercial, o gatilho do comercial, vaga grande na garagem para carro elétrico. Estão um pouco meio que para carro elétrico, eu já vi também. Aqui há 2 empreendimentos em Limeira que já tem tomadas para carro elétrico na garagem. Um aqui, inclusive, na avenida em que eu estou instalado, né, em que meu escritório está instalado. É isso mesmo. Ótima sequência de semana. Até uma próxima, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Um abraço, fica bem. Um abraço para todos aí. Tchau.